Tá de volta. E até é interessante, né, a gente ver esse pensamento, e a gente usa esse termo, né, o pensamento bolsonarista, a atitude bolsonarista, que acontece não apenas no nosso país, né, mas acontece também fora do país. Ontem, até o Sakamoto teve a oportunidade aqui de entrevistar, junto com o Diego Saza, o deputado que foi eleito em Portugal, o Santos, né, que ele é apoiador do Bolsonaro, apoiado por Bolsonaro e que dissemina as ideias de Bolsonaro lá em Portugal e foi eleito com essa bandeira. E ontem, durante a entrevista, ele falou sobre um tema que também, durante a gestão Bolsonaro aqui, apareceu em algumas vezes, que é a questão do racismo, né? E ele, num determinado momento lá, falou sobre um tal de um racismo reverso, o racismo que os brancos sofrem. E num determinado momento, foi até interrompido pelo Diego Sasa, nosso apresentador do All News, da edição da tarde, que é negro, e falando sobre a dor dele, inclusive, em ouvir uma frase como essa. Eu vou até colocar um trecho dessa entrevista para que a gente possa ver esse momento do que aconteceu e a forma como esse deputado pensa, né, o que ele pensa a respeito do racismo. Racismo. Se você for no dicionário, não diz que racismo é simplesmente se uma pessoa for branca e insultar uma pessoa preta. Não, racismo é quando você tem aversão pela outra pessoa pelo tom da pele. Então existe racismo de branco, de preto para preto. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e, e, na Flórida e muitas vezes os negros eram muito racistas com os brancos. Eu via isso. Só para Deputado, reforçar, oi, fala. não só como homem negro também, relembrar que foram os nossos antepassados que foram escravizados, né? Foram trazidos e foram escravizados. É verdade. E é por isso que o sistema, inclusive, né, a sociedade se formou numa condição que se perpetuou até hoje, né? Por isso que a gente trata dessas pautas raciais. É claro que pode haver ofensas, né? Um branco pode realmente ofender, um negro pode ofender um branco, mas não tem uma estrutura de poder à sua mão, né, para conseguir impor as suas demandas, né? Por isso que costuma-se falar que não existe racismo reverso. Podem ocorrer algumas desavenças, algum insulto, mas a prática de racismo, né, que inclui você ter uma estrutura de poder, realmente é muito difícil, porque quem tem essa estrutura de poder hoje é a população branca majoritariamente. Pelo menos aquilo que eu estudei até hoje dessas questões raciais, deputado. Não sei, acho que o senhor quer complementar. Sim, eu discordo. Você disse que os brancos não foram escravizados, os brancos foram escravizados. Vamos lembrar que a escravidão, ela nunca foi por conta da cor da pele. Os negros foram escravizados pelos próprios negros. Os portugueses, quando iam na África, eles não iam à caça, eles não corriam no mato atrás para pegar um negro. Eles compravam os negros dos próprios negros. Por isso, o racismo nunca foi por conta da pele. O racismo foi algo cultural. Os negros escravizavam os negros, mas os brancos também escravizavam os brancos, os negros escravizavam os brancos. O racismo nunca foi por conta da pele. O racismo era algo estrutural, nunca foi por conta da pele. Desculpa, e sim, os brancos foram escravizados. Desculpa, eu vou te interromper porque o senhor está tentando reescrever a história. Agradeço o senhor pela participação aqui conosco. Um abraço, uma boa noite. Bom, esse é o deputado Marcos Santos, como a gente está ouvindo, e aí eu queria muito voltar nesse assunto, isso me incomodou muito, estava assistindo, me incomodou muito, e eu queria voltar nesse assunto até ouvir vocês, né? Em primeiro lugar, o Sakamoto, que estava nessa entrevista, o Sakamoto, que é um jornalista especializado em direitos humanos. Como é que você analisa isso, né, o Sakamoto? Ele falar dessa coisa aí do racismo reverso, ele defender isso, fazer as comparações que ele fez, inclusive, com o que os brasileiros estão sofrendo lá, com o que os nordestinos sofrem aqui. Como é que você analisa o comportamento desse deputado e o que ele falou ontem? Fabiola, as declarações do deputado, né, deputado eleito, né, pelo Chega, que é um partido de extrema-direita em Portugal, elas são muito perigosas, né? Elas não são engraçadas, elas não são ridículas, elas são perigosas, né? Elas são perigosas porque exatamente elas mostram aquilo que o Diego, de uma forma muito feliz, falou no final, né?
que elas mostram uma tentativa de reescrever a história e reescrever os fatos, né? O que a gente chama, o que que a gente entende, preconceito, a gente tem em vários sentidos, né? Em vários lugares, né? De várias pessoas para várias pessoas e tudo isso mais. Agora, numa sociedade majoritária em que você tem os direitos e os privilégios majoritariamente conectados a uma cor de pele, no caso da nossa, branca, no caso da Europa, branca, no caso dos Estados Unidos, branca, né? Ou seja, os privilégios estão conectados lá, né? Você tem estruturas que são usadas, são criadas para manter essa coisa do jeito que está, né? Então, o que acontece? Você tem um racismo estrutural, em que as coisas funcionam de uma forma para garantir que esses andares sejam mantidos, inclusive envolvendo sim a cor de pele. Ah, mas não pode acontecer em um outro lugar, outras realidades, outras coisas. Você tem, tipo, um pequeno grupo, por exemplo, indígena, diante de um grupo maior, negro na África. Você pode discutir se você tem uma questão de racismo lá. E tem, você tem um monte de coisa. Agora, o que a gente está tratando aqui, esse racismo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares do mundo, né? É um racismo que, sim, historicamente se aproveitou de uma comunidade com uma cor de pele X, que morava em tal lugar, que tinha determinados hábitos culturais, tudo isso que se empacotou isso para subjugá-los aos interesses econômicos e sociais da classe dominante, situação que não mudou até hoje. Em 13 de maio de 1878, a gente teve uma metodologia na mudança de exploração, e você não teve uma abolição de fato, né? Então, o que que acontece? Quando você tem uma pessoa que é parte constituinte do grupo explorado como deputado, né? E o Diego também foi muito feliz em falar isso, lembrar para o deputado, ó, você também é negro. Então, nas dores do povo negro, não é exagero, você carrega séculos de opressão. A pessoa que chegou lá, ela chega carregando séculos de sacanagem contra ela, contra seus antepassados, que dificultou muito a vida delas, ao contrário da população mais branca. Da população branca. Então, o que acontece? Na hora que você tem uma pessoa que ela é negra e ela assume o discurso do opressor, né? Ela pega e abraça o discurso do opressor, quando o oprimido abraça o discurso do opressor, ele muitas vezes é utilizado pelo grupo que oprime como propaganda. Olha só, olha como a gente não é racista, olha como o racismo não existe, olha só como as coisas. Este sim é um negro bom. A gente ouve isso, a gente ouve muito isso, ouvimos esse sim é um negro bom nos últimos 4 anos, e tivemos, inclusive, pessoas dentro do governo Bolsonaro que faziam esse serviço, né? E que faziam esse serviço do quê? De defender o lado do opressor contra a sua própria natureza. A gente pode falar psicanaliticamente, socialmente, politicamente, o que leva um ser movente a fazer isso, um ser humano a fazer isso, mas o fato é que acontece. E é perigoso, porque é exatamente utilizado e utiliza-se esse discurso como justificativa de que problema não existe. A gente questionou com ele também com relação a racismo, xenofobia, etc. Ele falou: não, existe, é claro, existe xenofobia aqui em Portugal, mas ele sempre voltava para esse lado, para esse ponto, justificando, passando um pano com relação a isso. Não é monopólio, é Portugal, aqueles racistas da Europa. Não, não é. O Brasil, isso aqui funciona de forma até mais violenta aqui dentro, né? Por conta da gente ter sido o principal porto de chegada de africanos escravizados, traficados contra a sua vontade. Mas nos portos você tinha negros que traficavam, sim, obedecendo a um grande sistema de comércio branco transnacional. Aí você tinha, claro, tinha negros trabalhando nesse processo de capturar e mover, mas dentro de um processo que interessava, no final das contas, aos destinatários brancos, fazendeiros, aos traficantes brancos portugueses e por aí vai. Então, Fabiola, é perigoso, é triste, mas ao mesmo tempo eu achei a entrevista importante para mostrar para as pessoas que a gente não mente quando está falando que o pessoal pensa daquele jeito. E aqui no chat tem muita gente falando também. Algumas pessoas, inclusive, concordando com ele. E a gente está vivendo esse momento no país, né, ô Josias? Às vezes a gente fica questionando, mas devemos falar ou não devemos falar, né? Devemos abrir espaço, ouvir isso, rebater. Como lidar com isso, né? Não reconhecer, de certa maneira, aí, esse período horroroso da história do mundo sobre a escravidão dos negros, né? É muito grave, Devemos né, falar Josias? muito.
Devemos falar muito e devemos combater muito, responder muito. Nós estamos vivendo uma fase, Fabíola, que se aguçou nas eleições de 2018 e também na de 2020. Com o avanço da extrema-direita no Brasil, algumas expressões passaram a ser exploradas. E a ausência de contraponto levou a que essas expressões fossem ainda mais exploradas. Surgiu até uma iniciativa que muito benfazeja. Recentemente foi publicado uma obra que chama Pequeno Dicionário, salvo engano. É uma obra que foi feita numa parceria do Departamento de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Observatório de Sexualidade e Política. Essa obra pega esses termos que foram e são explorados pela extrema-direita e explica como surgiram e por que são explorados e dá a eles um significado. Então está lá nessa obra. Eu até recomendo às pessoas que leiam. Nessa obra as pessoas encontrarão lá definições para politicamente correto, marxismo cultural, cristofobia, racismo reverso, feminismo. É muito instrutiva a leitura. E para facilitar, é um trabalho que está na internet, é gratuito, pode ser baixado o livro. Se jogar no Google ali, dicionário, pequeno dicionário, as pessoas chegam lá. Pode ser baixado, todo mundo pode ler e pode ver por que essas expressões são exploradas, por que a exploração é inadequada, e está lá o verdadeiro significado com a elucidação de cada termo. Mas, como disse, Fabíola, é muito importante que a gente, diante de um entrevistado como esse, que a gente estabeleça um contraponto qualquer, senão fica parecendo que o que ele está dizendo corresponde à realidade, né? E de resto é muito desgostoso verificar que um brasileiro tão abjeto, um personagem com esse tipo de mentalidade, foi eleito em Portugal, para o legislativo português, e algumas pessoas, observando a conduta e o comportamento e o discurso desse personagem, podem confundi-lo com a média do pensamento brasileiro, né? Isto é horripilante. A perspectiva de que alguém ouça esse personagem e que confunda esse personagem com a média do pensamento brasileiro é horripilante. Mas está lá, um negro eleito pela ultradireita em Portugal, com um discurso que desrespeita os negros e representando lá o Chega, que é um agrupamento político que é contra a entrada de brasileiros, quer deter a imigração no país. Ele é o avesso do avesso do avesso. E foi eleito em Portugal. E espero que os portugueses não confundam esse personagem com os brasileiros, que realmente é um personagem abjeto. Quiser aí, o Sarza colocou nas redes dele esse momento difícil para ele, né, mas acho que também muito corajoso ao Sarza e a nossa solidariedade a ele também, né? Nós aqui como brancos, a gente não tem nem ideia do que é ouvir isso, deve ser de uma dor horrorosa, né, o Sarza passar por isso, e ainda tendo que fazer esse confronto com um homem negro, inclusive. Né? Então, acho que é um momento doloroso, né, pro nosso colega aqui. Tá aí, ó, essa é a postagem do Diego Sarza nas redes sociais dele, no Instagram dele, Diego Sarza. Vamos que vamos, 12h27, a gente